Na pandemia eu fui diagnosticada com câncer de mama, um triplo negativo, né, e com um índice muito alto aí de mortalidade, porque ele tem um crescimento muito acelerado. Eu fui diagnosticada com câncer, eu fiz o tratamento todo, tive 100% de resposta, tô livre do câncer e tô ansiosa para chegar 2026, que eu tô em período de remissão ainda, né? Ainda bem que o seu médico investigou, porque se eu fosse a pessoa que fizesse o ultrassom para dar algum diagnóstico, eu colocaria como tudo normal. Primeiro, eu não falei pra ninguém da minha família, não falou? Não. A minha mãe, na verdade, foi a última pessoa que eu falei. Primeiro, porque ela é bastante idosa. Minha mãe já tinha quase 80 anos na época. No começo foi um choque muito forte, né? Eu tive que fazer 16 quimioterapias. E aí, só depois disso, eu viria a fazer a cirurgia. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha 2 nódulos. 15 dias depois, eu já tinha 3. Então, ele crescia de forma muito acelerada. Então, o médico preferiu entrar primeiro com a químio pra bloquear esse crescimento. E aí depois a gente fez a cirurgia para fazer toda a limpeza na mama, porque como eu tenho uma mutação genética, eu tenho a indicação para mastectomia total. Certo. Então retirada das 2 mamas e reconstrução. Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do SpecioCast. Eu sou a Má Andrioli. Olá, muito bem-vindas. Eu sou a Manu Tamaru. Nós somos diretoras criativas da Spec Brand, a marca queridinha de calçados, criada por mulheres fortes para mulheres fortes. Esse episódio muito especial, nosso segundo episódio, a gente quis trazer realmente a continuidade, a extensão do nosso episódio anterior. Aliás, quem não assistiu, quem não ouviu, volta ao nosso primeiro episódio sobre o Outubro Rosa, a prevenção do câncer, do combate ao câncer de mama. Tá incrível com o Dr. Daniel Butros, então quem não teve a oportunidade de ouvir, volte e assista, escute, porque ele realmente está muito especial. E hoje, a gente acredita que vai ser tão especial quanto com a extensão desse tema tão importante. Dando continuidade, então, resolvemos trazer uma convidada muito especial que carrega na pele essa história de luta de combate ao câncer de mama. E, claro, como mês de Outubro Rosa, estamos assim, ó, super animadas e empolgadas para receber e ouvir essa história tão vitoriosa de Fabi, nossa querida amiga. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje para contar um pouquinho da minha história e compartilhar aí com todas as mulheres, né, que já passaram ou que possam vir a passar ou que tem uma amiga que esteja passando por esse problema, né, e vai ser uma honra e vai ser muito bom bater esse papo com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Obrigada por você ter aceitado. Não foi fácil bater a agenda dessa mulher, tá? Deixa eu apresentá-la para quem ainda não conhece. Nós temos aqui Fabi Gasparotto, ela tem 43 anos. Ela é gerente geral da indústria farmacêutica, também palestrante sobre o assunto combate ao câncer e, além de tudo, beach tenista, porque ela joga muito. Foi campeã, inclusive, no final de semana, viu? Nós fomos, né, Manu? Inclusive, olha que bacana, foi o beach tênis que trouxe a nossa amizade, que trouxe você para nossa vida, para o nosso convívio. Então, a gente é muito grata e a gente vai falar também sobre a importância disso, de ter bons hábitos, de ter um ambiente gostoso, fértil para nossa mente, né? Fabi, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho, acho que elas estão super curiosas para entender por que você, o que aconteceu com você. Conta um pouquinho dessa história, fique super à vontade, sinta-se no sofá da sua casa, tá bom? Ótimo, obrigada, meninas. Bom, eu tenho 43 anos, como a Má já falou. Em 2020, em plena pandemia, eu fui diagnosticada com câncer de mama, um triplo negativo, né? Hoje a gente tem, hoje não, né? Sempre existiu, mas hoje a gente tem aí as classificações, né, de câncer de mama, e o triplo negativo é um dos cânceres mais agressivos de mama, né? E com um índice muito alto aí de mortalidade, porque ele tem um crescimento muito acelerado. E aí eu descobri, né, que estava com câncer de mama. No começo foi um baque, né, muito grande, né? A primeira coisa que a gente pensa é, vou morrer, né? E agora? O que eu vou fazer na minha vida? E as pesquisas que a gente faz, óbvio, né? Todo mundo sabe, né? A gente descobre qualquer coisa, sente alguma coisa, a gente vai para o Google. E aí, o Dr. Google, ele mata a gente umas 5 vezes no dia. E quando eu falei com o meu médico, ele falou, para de ir para o Google. Pergunta para mim o que você está sentindo, né? O que você precisa saber, porque quando a gente tem um diagnóstico desse é muito triste, muito desesperador, né? E o que eu fiz foi olhar para a situação e falar, epa, vamos ver como podemos resolver isso, né? Eu sempre fui muito prática na minha vida.
e depois do câncer eu fiquei um pouco mais prática. E eu olhei para aquele problema e falei, meu Deus, eu preciso enfrentar, né? E como que eu vou enfrentar o câncer de mama? Quando eu olho para o Google, ele não me dá soluções. Eu lembro que eu falava assim, nossa Deus, tomara que eu tenha o câncer hormonal, porque ele tem mais chance de cura. A hora que eu vi o meu resultado da biópsia, era o triplo negativo, tudo que eu não queria. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer mesmo. E aí, aos poucos, eu fui entendendo mais do assunto e hoje eu vejo o câncer como um propósito na minha vida. Na verdade, desde então, quando eu entendi tudo que eu estava passando, eu vi o câncer como um propósito de Deus na minha vida. E provavelmente eu vou contar mais desse propósito para vocês, mas é isso. Em 2020 eu fui diagnosticada com câncer, eu fiz o tratamento todo, tive 100% de resposta, estou livre do câncer e estou ansiosa para chegar 2026, que eu estou em período de remissão ainda, né? A gente fica por 5 anos depois do tratamento em remissão, porque existe um risco alto para o câncer voltar, ter recidiva, mas eu estou ansiosa para que chegue 2026 e eu complete esses 5 anos aí de nova vida. Fabi, você lembra exatamente o dia que você recebeu esse diagnóstico? Como foi para você esse momento, assim? Com quem você estava? Você estava sozinha? Como foi isso? Foi no dia 27 de julho de 2020. É muito marcante, não dá né? pra gente esquecer. A gente não esquece, é. Gente, foi muito louco. Eu tava no correio. E como eu tinha um plano de saúde pela empresa, eu mesma levei a coleta no laboratório para que o plano de saúde pagasse e tal. Então eu recebi o resultado do exame no WhatsApp. Aí você já abriu? Eu já abri, saí do correio. Saindo do correio sozinha? Sozinha. Abri e vi carcinoma invasivo, tal, no resultado. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com câncer. Nossa. Vou morrer. Entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pro meu marido, que estava trabalhando. Isso agora. Quem foi a primeira pessoa que você falou? A primeira pessoa foi o Léo, meu marido, que estava trabalhando, por sinal. E aí, tipo, eu falei, eu vou matar ele de desespero, mas não tinha, eu precisava falar com ele. Sim. E aí, depois eu falei com o meu médico, né? E aí ele falou, não, calma, vamos conversar, vamos marcar, vocês vão vir aqui, a gente vai entender direitinho o que está acontecendo. Porque quando eu fiz a primeira ressonância, porque foi assim, só para explicar para vocês, como eu ia perguntar, como que começou a desconfiança, porque tudo surge de algo diferente que planta em você a semente de que tem alguma coisa errada. Exatamente. Eu sempre tive um nódulo na minha mama esquerda, há muitos anos eu acompanhava, mas nunca foi nada, sempre benigno, né? Então, tipo, toda mulher tem, né, nódulos na mama. E eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, eu tentava engravidar. Então, sempre que eu sentia alguma coisa, algum desconforto, eu já pensava, tô grávida. Tô grávida. Né? E aí, na virada do ano de 2019 para 2020, eu tomei banho. E aí, eu tava me arrumando para a ceia de Ano Novo e eu fiz assim, ó. E eu senti a minha axila um pouquinho inchada. Eu falei, nossa, parece que tá um lado mais inchado que o outro. Mas eu nem dei importância. Eu tava numa loucura de trabalho e tal. Eu falei, bom, não deve ser nada. E aí, passou, isso foi em janeiro, né, virada do ano. Em março, um pouquinho antes da... Você não deu muita bola? Não dei bola. Tá. Eu comecei a sentir que eu tinha um carocinho um pouquinho mais inchado, só que ele sempre aparecia no período que eu não sabia se eu ia menstruar ou se eu ia descobrir que eu estava grávida. Entendeu? Então, eu sempre achava que tinha alguma questão ali hormonal que estava diferente. Em março, eu passei a mão, estava tomando banho, eu sempre me tocava, e isso já é um recado muito importante para as mulheres, se toquem, né? Porque a gente, melhor que ninguém, a gente conhece o nosso corpo, e qualquer sinal de que tem alguma coisa diferente é importante a gente se atentar. E mais importante do que se atentar é realmente acreditar e verificar, né? Porque às vezes a gente quer enganar a gente mesmo. A gente toca, a gente sente. O meu caso, quando aconteceu, foi não do câncer de mama, mas do outro caso, foi exatamente isso. Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, embora todo mundo falasse, imagina, não é nada, você é nova, fica tranquila. Quando a gente sente que tem alguma coisa, a gente tem que ouvir o nosso instinto. E essa frase é muito marcante, né? O se toca. Então, mulheres, se toquem mesmo. Né? Aproveitar aqui novamente, Outubro Rosa. É o mês da prevenção do câncer de mama. E estamos com pessoas reais que realmente sentiram na pele a importância do se toca, né, Fabi? E aí, continuando, vai. Isso. E aí eu senti que o carocinho estava mais endurecido.
E mesmo assim eu não dei importância, tá, gente? E eu costumo dizer, e óbvio, sem romantizar isso, né? Que pra mim, a pandemia foi uma bênção. Porque foi o momento, eu estava numa loucura de trabalho e se não tivesse a pandemia, eu não teria parado para me observar mais e para ir ao médico. Porque eu não tinha tempo, viajava igual uma louca, tal, não tinha tempo para isso. E aí, em março, eu falei, bom, tem alguma coisa errada, mas mesmo assim eu falei, não deve ser. E aí, depois de algumas semanas, eu consegui perceber. Então você demorou quanto tempo da hora que você... De janeiro até maio que eu fui ao médico. Meu Deus, Fabi! E eu só fui ao médico porque eu comecei a perceber no meu sutiã que tinha umas manchinhas. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada. Então já estava saindo uma secreçãozinha do meu mamilo, entendeu? E aí foi quando eu falei, não, eu vou marcar. E aí eu já fui direto para um mastologista. E eu marquei, né, com o meu médico. Quem é seu médico? Dr. André Coroa. É de Rio Claro? Ele é de Rio Claro, Dr. André. E aí a gente conversou em maio. Ele sentiu tal, falou, não, vamos direto para a ressonância. Fizemos ressonância. Quando veio o resultado da ressonância, ele falou, Fabi, veio BIRADS 3, porque BIRADS é a categoria que eles classificam para o câncer, né? Qual é a maior categoria? 6. Você estava 3. 3. Tá. O 3, o 1 e o 2 é só acompanhar, mas nada demais. O 3 eles pedem para investigar. E aí ele falou, olha, a gente vai investigar, mas provavelmente não é nada. Eu tô com a impressão que é um nódulozinho dentro do ducto mamário, coisa simples, tal, não deve ser câncer. E aí, beleza, mas ele falou assim, vou fazer só pra gente tirar a dúvida. E eu agradeço muito a vida do meu médico, porque talvez pode ser que, se eu não tivesse sido num especialista, ele não desse tanta importância, né? Poderia ter passado. E na verdade, tudo que a gente quer, falando bem a verdade, é ir no médico e escutar que a gente não precisa se preocupar. Claro. Né? Você concorda? Então, se a gente é induzida assim, ó, um pouquinho a não se preocupar e falar, relaxa, tá tudo bem, é tudo que você quer ouvir. Então, é muito mais fácil você realmente querer desligar, né? Porque você não quer ter que se preparar pro pior. Né? Eu saí então, de lá... ele foi realmente responsável e te fez pensar que você tinha que fazer esse investigar. Exato, sim. Primeiro eu saí de lá e mandei já mensagem pro meu marido. Tá tudo bem, fica tranquilo. Ele já falou que não deve ser nada. Olha só. Tanto que quando eu levei para ele a minha biópsia, que realmente veio o resultado, ele também assustou. Ele falou, Fabi, eu juro que eu não imaginei que fosse. Porque o nódulo que eu tinha não tinha aspecto cancerígeno. Geralmente eles são irregulares, né? E mesmo depois que eu fiz o tratamento, quando eu fui fazer um ultrassom de mama sem já o nódulo e tal... e o médico, ele pediu os primeiros ultrassons, ele falou, ainda bem que o seu médico investigou, porque se eu fosse a pessoa que fizesse o ultrassom para dar algum diagnóstico, eu colocaria como tudo normal. Meu Deus! Porque ele não tinha aspecto de nódulo maligno. Caramba! Né? Então... E aí, conta. E aí foi isso, né? A gente, depois que eu descobri tudo isso. Ele investigou, a gente mandou para a biópsia e foi quando eu recebi o resultado no correio. E aí depois do resultado do correio, né? Hoje em dia, o médico não trata mais só com o diagnóstico de câncer de mama, quando a gente fala de mama. Ele precisa fazer uma segunda biópsia para saber qual o tipo de câncer, porque antigamente tratava-se câncer de mama com um tipo só de medicamento, né? Então, hoje a gente tem diferentes drogas para tipos diferentes de câncer. Então, existe o câncer hormonal e existe o câncer triplo negativo. E depois que eu descobri que eu tinha um câncer, eu fui fazer um teste genético. Daí eu descobri que eu tenho uma mutação genética do BRCA, que geralmente o câncer se manifesta antes dos 40 anos, né? Eu tive de 38 para 39 anos foi que se manifestou na minha vida. Uau. Deixa eu te perguntar, você descobriu, você foi buscar quais tratamentos você teria que fazer, né? Isso. Como que foi esse preparo e esse apoio, sabe? Sim. Do teu marido, da tua família, eu sei que você tem tua mãe, sim, né? Que você é extremamente próximo, você tá sempre falando, sempre preocupado com a sua mãe. Várias vezes no final de semana eu te vejo, eu não vou jogar porque eu tô com a minha mãe. Sim. Como foi esse start pra você realmente começar? Como que você teve que qual foi se o adaptar? Que você começou? Primeiro eu não falei pra ninguém da minha família. Não falou? Não. A minha mãe, na verdade, foi a última pessoa que eu falei. Primeiro porque ela é bastante idosa. Minha mãe já tinha quase 80 anos na época.
E eu fiquei muito preocupada com ela, né? A gente fica mesmo. Eu fico pensando que se acontecesse qualquer coisa comigo, eu não sei se eu teria coragem de contar pra ela. Eu tive medo de contar pra minha mãe. Mãe é exato. complicado. Então, no começo, só o meu médico e o meu marido sabia, e alguns amigos, assim, mais próximos, né, que eu compartilhei até, porque é muito importante essa rede de apoio, né? Faz toda a diferença na nossa vida. Nossa. E aí, eu fui conversar com o médico, né, pra entender e tal. Então, quando ele me falou o que eu precisaria fazer, no começo foi um choque muito forte, né? Eu tive que fazer 16 quimioterapias. E aí só depois disso eu viria a fazer a cirurgia, porque como era um câncer muito acelerado, então eu fui diagnosticada dia 27 de julho, em 14 de agosto eu já comecei as quimioterapias. Quando eu fui diagnosticada eu tinha 2 nódulos, 15 dias depois eu já tinha 3, então ele crescia de forma muito acelerada, então o médico preferiu entrar primeiro com a químio para bloquear esse crescimento. E aí depois a gente fez a cirurgia para fazer toda a limpeza na mama, porque como eu tenho uma mutação genética, eu tenho a indicação para mastectomia total. Certo. Então retirada das 2 mamas e reconstrução. Você fez essa cirurgia depois de 16 sessões de químio. Uau. Mas uma pausa, tá? Olha só o que você acabou de falar. Eu fui diagnosticada em julho. Você sentiu o seu primeiro desconforto na virada do ano. São 7 meses depois, né? Exato. Você para pensar, esse período de 7 meses, né? Como você disse que estava em processo acelerado, Sim. né, Fabi? Às vezes para pensar, se eu tivesse ido um pouquinho antes, se eu tivesse, né? Exato. Então eu acho que é uma mensagem importante. Sim, exatamente. Para as pessoas realmente não demorarem. Não esperarem, porque pode não ser nada. Que bom, tomara que não seja. Exato. Mas se for, eu acho que a prevenção é sempre mais sadia do que o tratamento, você concorda? Com certeza. Então, talvez ali nesse período de 7 meses, você teria se assustado menos e talvez pode ser que as coisas tivessem sido menos dolorosas para você. Né? Diferentes, exato. É muito importante. Como foram as sessões de químio para você, assim? O que você sentia? Não foram fáceis, óbvio, né? Não dá pra gente falar que foi. Eu acho, Manu, que tem uma mensagem que eu queria deixar em relação à quimioterapia e ao tratamento, né? Que é muito importante. E, inclusive, eu estava numa palestra no final de semana, antes do nosso torneio de beach, lá no clube mesmo, e o Dr. André estava lá e ele estava falando exatamente sobre isso. Que a gente precisa entender que a quimioterapia não é uma vilã. Ela é a nossa aliada, né? Então, eu sempre encarei a quimioterapia como minha cura, né? Então, eu ia para a quimioterapia, óbvio, morrendo de medo. A primeira quimio foi um misto de emoções, porque eu não sabia como era, né? Você fazia no hospital aqui? No hospital, no Santa Filomena. Quanto tempo durava a sessão de quimio? A sessão, em média, 1 hora, 1 hora e meia. Quando eu estava fazendo a quimioterapia, eu olhava para as gotinhas e eu mentalizava que elas eram gotas de cura na minha vida. Então, tipo, quando eu estava só... O Léo ia comigo porque foram 4 químios vermelhas e 12 brancas. O que significa isso? As pessoas falam que as vermelhas são mais fortes, né? Eu lembro mais ou menos quando minha avó fez, eu acompanhei ela em todas as sessões de químio. E tinha isso exatamente, tinha um preparo diferente para um tipo e outro preparo. E a reatividade após também é um pouco diferente, né, de um outro. Exato. Eu não lembro exatamente, então vale a pena você repetir. As vermelhas eu fazia a cada 15 dias, as brancas eram semanais. Não que elas fossem mais pesadas ou menos pesadas para mim. Por exemplo, nas vermelhas eu tinha aquela ânsia de tipo, nossa, vamos logo, eu quero acabar logo, porque daí vem a branca e vai ser mais leve e tal. Mas cada uma teve o seu processo. Então, nas vermelhas, ela era muito forte. Então, tipo, eu fazia na sexta, sábado e domingo eu ficava destruída, né? Só na segunda eu me recuperava e eu ia no hospital a semana toda, que eu tomava uma injeção na barriga para melhorar a minha imunidade. E eu tinha mais 7 dias de recuperação, né? Então, eu ficava bem aí essa semana. Aí, quando acabou a vermelha, eu falei, gente, passei pela pior. A tempestade já foi. Agora vamos nas brancas, vai ser rapidinho, porque é semanal, né? Quando eu tomei a primeira branca, o médico, ele ficou o tempo todo do meu lado. E eu falei, por que você tá aqui, doutor, o tempo todo? Não, por nada, não sei o que. Depois que acabou, ele me falou que a branca... Ela tem um risco muito alto de dar uma reação alérgica que pode, inclusive, dar um choque anafilático na gente, né? E eu não tive, graças a Deus, na hora, mas
tipo, tomei a branca e falei, beleza, né? Passou. Viajei, fui para Ribeirão no aniversário do filhinho de uma amiga e lá eu tive algumas reações que eu me senti muito mal. Eu fiquei toda inchada, não conseguia dobrar minhas mãos, tal. Então aí me bateu um desespero, né? Que eu falei, poxa, e agora, né? Vai ser assim sempre. E realmente, para mim, as brancas foram mais difíceis que as vermelhas, porque elas eram semanais. Então, primeiro que o meu corpo já estava muito inflamado, dolorido, né, das reações das vermelhas. E aí eu tomava uma dose muito alta de corticoide por conta do risco de alergias, tal, né, de algum problema que pudesse ter alguma intercorrência. Então, o corpo da gente vai inchando, então você sente muita dor articular, né? Então, eu tinha muita dor em tudo, né? Só que a mensagem que eu queria passar é que quando eu decidi que eu ia encarar essa minha realidade, porque assim, a gente tem um problema, a gente tem que encarar, né? Isso. E aí eu vi que eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia me vitimizar e sofrer, me entregar, ou eu ia encarar da forma mais leve possível que eu pudesse. E foi isso que eu fiz. Eu encarei da forma mais leve. Eu não parei de trabalhar, mesmo na pandemia, eu trabalhei todos os dias. Tudo que eu não queria era ter tempo para ficar pensando na doença, né, no problema. Então, você não colocou a doença como protagonista, né, da tua vida. Você falou, em nenhum momento. E é uma coisa muito engraçada. Eu nunca questionei a Deus, porque uma vez me perguntaram, Fabi, você nunca perguntou para Deus por que eu? Eu falei, não, e eu, sinceramente, eu nunca tive vontade de perguntar para Deus por quê. Porque eu penso que nós não somos melhores que ninguém. O câncer está aí para todo mundo, né? Então, se Deus me escolheu, existia um propósito dele na minha vida para que esse câncer viesse até mim, né? E hoje eu tenho plena consciência de que esse câncer veio no meu corpo, mas ele não era só para mim, porque eu vi mudança na vida de muitas pessoas ao meu redor. Exato, na minha família, nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho, né? Então, foi uma mudança muito diferente, assim, que eu já nunca tinha imaginado que a minha vida pudesse causar na vida do outro. Então, me vejo como um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas e para mover a vida de outras pessoas. Que lindo isso, né? Porque de repente sua vida deu um 180, né, Fabi? Sim. Você estava ali na sua zona de conforto, tentando engravidar, e de repente você descobre uma doença seríssima, né? Sim. E aí essa reação que você teve é até um incentivo para outras mulheres e outras pessoas mesmo que passam pela mesma situação, até diante de problemas menores do que esse, né? Porque a gente às vezes questiona Deus por problemas muito menores do que esse, por doenças, sem ser doença, coisas no trabalho, coisas no dia a dia, coisas que a gente questiona Deus o tempo todo, fala, poxa Deus, por que comigo? E aí você é um grande exemplo disso, diante de uma doença seríssima como câncer de mama, soube enfrentar da melhor maneira possível. Eu admiro muito isso em você, porque eu acho que você faz isso na vida, sabe? No seu lado profissional, no seu lado esportista, no seu lado com as amigas, você leva de maneira leve e feliz. E você, de um problemão, você faz um probleminha e você resolve da melhor maneira possível. Isso é um grande incentivo, não só para mulheres, mas para todo mundo que está assistindo hoje. É como a gente encara a vida, né? Como a gente encara os problemas. Que problema, gente, todo mundo tem. Alguns têm uns problemas enormes, outros têm os problemas pequenos, mas todo mundo tem todos os dias. E o grande resultado disso, quem diz é você, a forma com que você encara os seus problemas. E a Fabi hoje está aqui contando um relato muito lindo de como ela encarou o problema. Fabi, eu tenho uma pergunta, que eu acho que nós, como mulheres, somos muito vaidosas, né? A primeira coisa que a gente pensa quando tem um câncer, né? Como foi esse momento de perder o cabelo, né? Dessa vaidade, né? De sobrancelha, cabelo. Como foi isso para você? Como você lidou com isso? Boa, Manu. Essa é uma excelente pergunta. Porque é uma dúvida, acho que de mulheres, né? Mulheres, mulheres. E é algo que dói assim na alma. Sim. E que embora as pessoas estão te olhando, as pessoas que te amam principalmente, elas não querem saber se seu cabelo vai cair, se sua sobrancelha vai cair, se você vai engordar. Elas não querem saber, porque elas te amam tanto, tudo que elas te querem é te manter viva. E você também quer ficar viva. Mas quando a gente se olha no espelho, é uma coisa que só a gente consegue sentir. Mas ninguém tá se importando com aquilo, mas a gente tá. Porque na verdade pra gente, a gente se manter bem com a gente mesmo também é sinal de vida.
né? Ainda mais uma mulher como você, vaidosa, que gosta, pratica esporte, que gosta, tá sempre arrumada, tá sempre bonita, né? Tem até um filme que eu acho que é muito bonito, vou até deixar essa dica aqui pra quem nunca assistiu, aquele Meninas Não Choram? É esse, da menina do câncer? A Lara ama esse filme, é uma história de vida incrível, porque é uma menina que descobre o câncer, mas no caso dela é leucemia, né? O câncer de mama. Mas ela é muito jovem. E ela fala sobre isso, ela fala, eu nunca me achei bonita. E a hora que eu tirei o meu cabelo e que eu vi o quão forte eu era, eu descobri que a minha beleza era interior. Ela falou, e a minha doença me fez mostrar uma beleza em mim que eu nunca tinha visto. Então, muitas mulheres, às vezes, não conseguem enxergar a sua beleza externa, e a sua beleza interna consegue radiar, ser muito mais bonita e propagar muito mais do que qualquer cabelo escovado, qualquer sobrancelha bem feita. Na verdade, conta pra gente como foi isso pra você. Bom, primeiro, quando o médico falou que eu ia fazer químio, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, eu vou ficar careca? Ele foi bem incisivo, ele falou, Fabi, eu não vou mentir pra você, vai. Depois de 21 dias, seu cabelo vai começar a cair. E você vai ficar careca. Existem algumas opções de colocar touca e tal, mas eu não indico porque vai cair. O tratamento que você vai fazer é bem forte, então vai cair seu cabelo. Na hora, tipo, eu só pensava nisso. Meu Deus, como as pessoas vão me olhar. A gente se preocupa tanto com o que o outro vai pensar, né? E isso é uma coisa que mudou na minha vida também. E aí, o meu cabelo realmente, com 15 dias, na verdade, ele já começou a cair. E foi quando eu contei pra minha mãe, depois eu vou contar a história. Começou a cair. E aí, só que eu tenho muito nojo de cabelo. 15 dias após a primeira químio? Eu fiz a primeira e eu já fiz a segunda, já começou a cair. Ok. E aí, eu tava sentada aqui, gente, sem mentira, quietinha, meu cabelo caía de penca. E aí, um dia, eu ia viajar e eu tomei banho, na hora que eu escovei meu cabelo, saiu um tanto assim de cabelo. Aí eu olhei pro Léo e falei, Léo, eu não aguento mais. Vamos raspar esse cabelo. Aí ele mesmo raspou pra mim, depois ele já raspou a dele também, ficamos os dois carecas. Demais. E juro por Deus, foi libertador pra mim ficar careca. Porque, primeiro que o cabelo tava me incomodando, caindo, né? E depois que, a hora que eu me olhei no espelho, eu me senti linda. E eu falei, tudo bem, eu tô linda careca, tá tudo ótimo. Mas, o contrário disso, quando caiu as sobrancelhas e os cílios, isso foi pesado pra mim. Aí eu chorei muito, por quê? Porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Né? Primeiro que eu já estava pensa que eu comecei a químio em agosto, isso foi lá para novembro. Então eu já estava num período que eu já estava mais gordinha, inchada. Né? A coloração da pele da gente muda muito. Então já estava difícil de me reconhecer no espelho. E aí quando eu fiquei sem sobrancelha e sem cílios, você olha para vocês e fala, não, realmente eu estou doente. Né? Então aí você fica com um aspecto de doente. Né? Aí é difícil. Essa foi a parte mais difícil para mim, olhando para a aparência, foi isso. Perdeu os cílios. Como mulher, né? A mulher é um peso muito grande essa autoestima, né? Afeta em todos os âmbitos da nossa vida, não tem como, né, Fabi? Sim, exatamente. E óbvio, né? As pessoas que me viam na rua, as pessoas têm compaixão, né? Claro, com certeza, mas você tá linda, tal, mas no fundo eu sabia que eu não estava linda, né? Tanto que se eu estivesse aqui conversando com vocês, eu tinha uma autoimagem de mim e eu sabia realmente quem eu era. Quando eu olhava no espelho, eu não conseguia me identificar. Nossa, então, não era congruente a tua imagem com a tua realidade. Eu nem gostava de me olhar no espelho. Sim, claro. Porque eu via uma pessoa que eu tinha certeza que não era eu, entendeu? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tendo esse olhar para a vida, buscando sempre o lado positivo, sendo otimista, a gente sempre tem atividades que a gente faz para nos confortar. Né? Sim. Quando você se sentia assim, o que você costumava fazer para te trazer mais conforto, para te trazer mais alegria, para te abraçar? Se você consegue lembrar de coisas, você falava, nossa, eu fazia isso porque isso me fazia bem, isso me proporcionava mais bem-estar. Eu acho que, como a gente estava num período de pandemia, o que eu tinha muito o que fazer, não né? tinha muito o que fazer, exatamente. Porque pensa que eu comecei meu tratamento em agosto de 20, eu terminei em janeiro de 21, ainda estávamos a pandemia inteira, no auge da pandemia, então eu não tinha muito o que fazer. O que eu mais fazia era ficar em casa com meu marido e com a minha cachorra. Então, e às vezes a gente se encontrava com família, né? Sim. Então, o meu maior conforto estava na minha família e nos meus amigos, sempre.
Então, nesse E como período... foi com a sua mãe, né? Que você falou que ia contar pra gente. Como foi isso? A minha mãe, como eu tinha muito receio de contar pra ela, eu esperei quando chegasse próximo de ficar careca. Você foi muito forte, né? Porque, meu Deus, imagina não contar pra mãe. Aham. Você foi muito forte, Fabi. Sim, e eu evitava, como estava na pandemia, Sim, né? Então sim. deu para evitar Sim, vê-la. vê-la. Porque eu também emagreci muito quando eu Tá. descobri, então eu fiquei com medo de comer tudo, né? Porque o médico sempre falou de alimentação saudável e tal, e alimentos que são muito inflamatórios, então eu tirei muita coisa, então eu emagreci muito rápido. Então eu evitava vê-la. Mas quando eu fui contar, eu convidei ela, falei, mãe, vamos lá na casa da minha irmã e tal. Aí a gente foi, a minha irmã fez uma acupuntura nela antes, pra deixar ela mais relaxada, e aí eu contei. Mas eu falei, mãe, tá tudo bem e tal. Aí eu percebi que ela começou, ai meu Deus do céu, não sei o quê. Aí eu já falei, mãe, nem comece. Tá. Eu tô bem, eu preciso que você fique forte, então você reclamar agora desse problema não vai resolver meu problema. Eu tive que ser um pouco firme com ela. Não, e você soube conduzir muito bem a situação, né? Nossa, do início ao fim. de Isso cabeça. é algo assim, gente, é uma sabedoria. É uma sabedoria e um desígnio de Deus, tá? Porque às vezes esse problema, essa sobrecarga, essa responsabilidade, às vezes volta para pessoas que talvez não teriam essa sabedoria. Então, essa é uma lição, isso que você está fazendo aqui hoje, Fabi, abrindo para tantas pessoas que nos acompanham, que me acompanham, que acompanham a Manu, que acompanha a Spec Brand, é realmente assim um presente que você pode dar. Porque muitas aqui vão estar assistindo que já passaram, ou que estão passando, ou que tem alguém próximo, né, Manu, que passou por isso e que vai poder falar, nossa, escuta isso, olha que importante, né? Porque realmente não é só sobre ter a doença, é sobre encarar, enfrentar e principalmente conduzir tudo isso com maestria, né? Exato, e aí eu falei pra minha mãe, eu preciso de apoio e não dar apoio nesse momento. Então vamos, já tá tudo certo, já tô fazendo tratamento, vai dar tudo certo. Vamos comigo. E foi isso que ela fez. A minha mãe, bonitinha, ela conduziu também de uma forma que... E eu evitava, óbvio, né? Ela, sempre que ela me ligava, não, mãe, tá tudo bem, tô ótima, fica tranquila, tal. Até hoje, às vezes, ela fala, ai, você nem me deixou te ajudar. Você que confortava ela. Você não me deixou ir na quimioterapia com você, não, mãe. Tava na pandemia, você acha que eu ia te expor a isso? Ao hospital não precisava, né? E também não ia mudar. Eu preferia que as pessoas estivessem em casa orando por mim do que ali comigo, que não ia mudar, né? Muita coisa. Então, Fabi, aí você descobriu em julho, começou o tratamento em agosto e a sua cirurgia foi quando? Janeiro de 21. Durou um ano. Não, então, janeiro todo não, esse- desculpa. Eu acabei a quimio em janeiro, aí eu fiz a cirurgia em março. Tá. E aí, qual foi o ponto-chave que você falou assim, meu Deus, eu queria que todas as mulheres que estivessem passando por isso sentissem o que eu senti nesse dia? Qual foi esse episódio que você fala, toda mulher precisa ouvir isso, toda mulher precisa saber disso? Qual foi isso? Acho que o dia que eu fiquei mais feliz desde que eu descobri o câncer foi quando eu fiz o exame para ver qual era o estágio que ele estava. E, se eu não me engano, eu estava, acho que eu tinha acabado de fazer a última quimio vermelha, ou eu já tinha feito umas 2 brancas, e aí eu fui fazer o exame de rotina, eu fazia a cada 15 dias, e aí veio o resultado de que o câncer já tinha sumido totalmente. Ai, meu Deus, imagina que Tanto alegria. que eu falei pro médico, É o resultado de milhões. E aí eu falei pro médico, então, já sumiu tudo. Posso parar aqui, ele? De jeito nenhum, você vai fazer todas. Porque eu falei, já sumiu, não precisa. Não, a gente precisa fazer o protocolo todo, né? Existe um protocolo, inclusive, é um protocolo internacional, né? Em relação ao câncer de mama, para que a gente garanta que realmente não fique nenhum resquício. Certo. Então, eu fico muito feliz porque eu tive 100% de resposta ao tratamento e o que me deixa mais feliz é o quanto que a medicina evoluiu em relação ao câncer de mama. Hoje a gente fala de 95% a 99% de chances de cura quando diagnosticado precocemente. Então é muito alto, né, para o câncer de mama. Eu li esse dado hoje, eu achei incrível. É incrível. E isso me deixou muito feliz porque eu falei, poxa, há alguns meses atrás eu estava achando que eu ia morrer. Eu tava já programando a vida do meu marido, porque a mulher é assim, né? Pelo amor de Deus. Juro por nem me Deus fale, nem que me eu fale. deixei tudo pronto. Eu falei, bom, eu já vou avisar minhas amigas quem ele vai poder ficar, quem ele vai... vai Mulher poder... sendo mulher, gente, olha o pensamento. Já pensava em tudo isso. E aí, poxa, agora eu tô aqui com a resposta de Deus na minha vida, de que
eu tô curada, né? Óbvio que a gente tem todo um processo depois, todo um protocolo, mas resposta de 100%, eu não precisei fazer radioterapia. Uau. Eu fiquei muito feliz com isso. Você né? pode ter certeza que toda a sua fé, toda a sua crença, toda a tua força de vontade, teu olhar otimista foram fundamentais para isso. Eu falo que a nossa mente, a gente tem sempre o leão e a gente tem o monstrinho, né? E eles vão crescendo de acordo com o alimento que a gente dá para eles. Então, se a gente alimenta mais o nosso leão, é ele que vai ficando mais forte dentro da gente. Se a gente alimenta mais o nosso monstrinho, é ele que vai ficando mais forte dentro da gente. Você concorda? Com certeza, E eu queria perguntar assim pra você, depois de tudo isso, depois de tudo que tanta coisa que teve um ressignificado muito grande na tua vida, quais são as coisas que você acredita que mais foram transformadas na tua personalidade, na tua rotina e no teu hábito, depois dessa cura, desse resultado positivo? Nossa, tem bastante coisa, tá? Primeiro, eu vou falar do que você falou agora, do problema. E a Manu também citou isso, problema todo mundo tem. E eu aprendi a dar peso. Então, eu sempre penso assim, problema eu sempre vou ter. Eu vou dar o peso certo para o meu problema, mas o meu maior peso vai ser para a solução. Então, eu era muito prática, hoje eu sou muito mais prática. Então, beleza, tem um problema, ok, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? É isso, eu sempre foco nisso, na minha vida pessoal, no meu trabalho, e eu não tenho muita paciência hoje pra mimimi, entendeu? Subiu a régua. Sem mimimi. Eu falo muito isso. É a régua alta. Exato, Subiu entendeu? a régua, tudo fica mais simples. Ai, Fabi, porque, tipo, não tem, de verdade, gente. Às vezes eu acho que eu sou até egoísta, mas, ok, eu vou ser egoísta porque eu não quero transformar um probleminha num problemão. Entendeu? Tem gente que faz isso, né? Exato. Eu não me conformo também. Exato. Falta subir a régua, Exato. falta subir a régua, entendeu? Exatamente. É falta de problema de verdade. Eu escutei uma frase esses dias que mexeu muito comigo. É assim, ó, você tem 999 problemas. Até você ter um problema de saúde. Agradeça os seus 999 problemas, porque se você tem saúde, você é capaz de resolver esses 999 problemas. Exato. A partir do momento que você tem um problema grave de saúde, você só tem um problema. Porque todos os outros passam a não ter mais problema pra você. Né? E às vezes as pessoas precisam passar por isso. E eu acho muito digno, eu tenho as minhas cicatrizes, eu tenho as minhas dores, a Manu tem as dela, você tem as suas. E a gente tem que aprender a olhar para as nossas dores, cicatrizes, lições, não como, nossa, um castigo. Por que eu, Deus? Não, por que não eu? Então foi como você falou, o que eu tenho de diferente do outro? E aproveitar essas dores, essas coisas pra elevar a nossa régua, né? Saber realmente onde que a gente coloca a nossa energia, o que a gente realmente tem que se preocupar, pelo que a gente realmente tem que batalhar, que briga que a gente realmente tem que comprar. Esse é um lema na minha vida, realmente. Hoje eu escolho as batalhas que eu vou entrar, quais brigas eu vou entrar. Eu sempre fui uma pessoa muito justiceira, né? E é muito engraçado que antes de ter o câncer, eu fiz um coach com uma antiga gestora minha e eu falo que isso também me preparou para o câncer. E ela sempre me falava, Fabi, você tem que aprender a escolher as batalhas que você quer brigar. Você não pode ver uma injustiça que você quer brigar pelo outro. E você precisa entender que se o outro está passando por aquilo, é porque ele precisa passar para aprender. Né? Então, hoje eu escolho muito quais batalhas eu quero entrar, né? E que valham a pena a gente entrar. E, além disso, na minha rotina, eu mudei meus hábitos muito. Né? Então, eu sempre gostei de comer saudável, mas eu sou a doida do doce. Então, Tamo junto. Uma formiga. E o açúcar, gente, é um veneno. O açúcar é um alimento muito inflamatório. Então, eu aprendi a mudar os meus hábitos alimentares e atividade física. Eu nunca fui a louca da atividade física. A minha irmã tem academia há muitos anos e eu nunca gostei muito de fazer atividade. Então, tudo que eu fazia por obrigação e eu ia, todo dia eu tinha um problema e uma desculpa para não fazer. E aí, logo depois da pandemia, que começou a vir o beach tennis, eu falei, nossa, eu vou experimentar isso, porque eu preciso fazer atividade física. A atividade física para mim, não só para mim, para todo mundo, mas principalmente no meu caso, é remédio. Eu preciso desse remédio diariamente. E aí eu comecei a fazer beach tênis e eu amei, eu me apaixonei.
Então, é a atividade física que eu escolhi para ser a minha atividade de prazer. Sim. Então, eu faço beach tênis com o maior prazer do mundo. Eu amo estar lá. É o momento que a gente Sim, sabe, que a gente é uma descontrai, que a gente delícia. não lembra, que a gente tem problema. É o único lugar que Eu falo que é um universo paralelo, né? um universo Quando paralelo. você entra na quadra, É uma bolha. todos os problemas acabam. É uma bolha, não é? A gente tá ali, a gente fala de tantas Sim, coisas, né? Compartilha tantas outras coisas, dá risada juntas. E eu esqueço que eu tenho problema. Às vezes a gente esquece até que tem que voltar pra casa. É verdade, Exato. marido que eu digo. Mas você sabe, eu vou até falar uma coisa engraçada, né? É um ambiente que a gente parece que esquece todos os problemas, mas você já percebeu também como ele nos fortalece? Claro, Entendeu? sem Em dúvida. questão dos desafios, das dificuldades, você trabalhar com as suas dificuldades, você aprender a manter a calma, a paciência. Então não deixa, assim como várias atividades físicas, elas têm os seus benefícios. Então, além da saúde, vem muito pro mental também, além da qualidade de vida, do teu corpo, da tua saúde, da tua movimentação, da tua massa muscular, vem pra tua mente. Quantas vezes, eu mesma, que tenho a dificuldade com o jogo, quantas vezes eu consegui jogar um jogo no final e você se sente tão capaz, fala, caraca, olha o que eu fiz na academia, você tá lá, hoje eu tô carregando um peso 20 vezes maior do que um ano atrás quando eu comecei. Então, além do benefício superando, né? para a saúde, é realmente um desafio constante. Você testar ali, né? E a não- tua resiliência, como você é capaz. E não só saúde física, saúde mental também, Saúde né? Mas mental, hoje em dia, exato. o mundo tá tão maluco e a gente fica tão sobrecarregado, né? E quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta de verdade, com prazer, muda completamente, né? O nosso dia, o nosso... Às vezes eu tô estressada no trabalho, eu falo, até pro meu chefe, eu falo, ó, chega, cansei, eu vou jogar beach tênis porque hoje não dá mais pra mim. Não, e aí muda meu... Muda a energia do dia, né? A energia do dia, É verdade, exatamente. é verdade. E além disso, uma outra coisa que mudou na minha vida, deixa eu pensar, porque foram muitas, mas eu acho que as prioridades, né? As prioridades mudam, né? Eu já dava muito valor para minha família, mas hoje eu dou muito mais. Eu me aproximei muito mais de Deus do que eu já era próxima, né? E uma coisa que eu faço todo dia, desde que eu descobri que eu tenho câncer, é que eu tive câncer, não tenho, não é meu, não me pertence. Isso eu sempre falava, você não me me pertence pertence. mais. Aliás, eu conversava com o nódulo, eu falava, olha, você veio, você está cumprindo seu propósito, mas bonitinho, pode ir vai embora. Aliás, você não me pertence. algo que eu achei muito fofo, quando eu fui entrar no teu Instagram, quando eu fui ver, você mesmo, a primeira vez que a gente conversou, lembra que você me surpreendeu, eu nem imaginava, eu não sabia da história da Fabi, e a gente conversou no aniversário do beach tênis, né? Que eu contei do meu caso, que eu tive um tumor benigno no útero, e eu tava conversando e a Fabi me contou tudo isso, eu falei, Fabi, eu nem sabia dessa tua história. E aí eu fui entrar no teu Instagram, eu achei demais, porque bem na tua bio tá lá, eu venci o câncer. O câncer de mama, então é exato, realmente pra você, é o seu troféu da vida, né? Exato, É o teu lema da vida. É a mensagem, porque normalmente no nossa bio, o que a gente coloca? Quem somos e a marca que a gente quer deixar nas pessoas. E pra você é a tua marca de vida mesmo, que você quer inspirar outras pessoas. E assim, Má, eu conheci pessoas muito inspiradoras nesse processo todo, porque aí você começa a conhecer outras mulheres que já passaram ou que passam por isso, né? E você vê o quanto que as pessoas são fortes, o quanto nós, mulheres, inclusive, somos muito fortes e enfrentamos coisas que a gente nem imagina que a gente pode enfrentar, né? E eu vi que tudo que eu passei ajudou mulheres a enfrentarem outros tipos de problema, que às vezes a gente nem imagina, né? Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu abri o meu Instagram e comecei a contar um pouquinho da minha história, porque eu falei, poxa, se eu estou vivendo isso, e até porque as pessoas tinham curiosidade, queriam saber o que estava acontecendo, que me conheciam, então eu falei, eu vou já contar tudo o que está acontecendo aqui, fica mais fácil, né? As pessoas evitam, ninguém vai precisar ficar curioso, todo mundo já vai saber o que está certíssimo, e acontecendo. sempre tem alguém ali te ouvindo, né? É bacana sentir amparada com E muitas mulheres vieram me procurar, me pedindo ajuda porque estavam no começo do processo, como que foi, dicas do que fazer. E também tive amigas, tipo, teve uma amiga minha que ela estava se separando do marido. E ela veio falar comigo, ela falou, Fabi, olha que eu vi o que estava acontecendo com você. Eu falei, poxa, eu realmente não tenho problema. O meu problema vai ser resolvido, né? Olha que demais. Eu tava reclamando tanto, escutei a Fabi hoje, vi que eu não tenho que reclamar, só agradecer. E aí, uma coisa que eu sempre falei muito na minha vida, porque minha saúde é o meu bem mais precioso, tal, mas é aquilo que você falou antes.
quando eu realmente não tive saúde, eu vi que realmente minha saúde é o bem mais precioso que eu tenho. Porque sem saúde a gente não precisa de mais nada. Eu posso ter o melhor carro, a melhor casa, eu posso ter a melhor roupa, eu posso ter tudo. Mas eu não tenho saúde para aproveitar tudo isso que eu tenho, né? Bom, aproveitando então, você já deixou várias mensagens muito especiais, assim, milhões de mensagens. Mais um recadinho especial para aquela mulher que está passando por isso, ou que conhece uma amiga que está passando por isso. Deixa um recadinho para ela agora. Com certeza, gente. Mulherada, se toquem, façam um autoexame. O autoexame é para ser feito todo mês, não é só de vez em quando. Todos os meses a gente precisa fazer o autoexame. Se cuidem, se amem, pratiquem atividade física e cuidem da alimentação, que vocês vão ter longevidade e uma vida muito mais feliz. Ai, Fabi, obrigada, Fabi, obrigada por tudo. Que história linda, inspiradora, viu? Obrigada por dispor do seu ativo mais precioso, que é o seu tempo, né? Eu tô lendo um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, e hoje teve uma passagem muito importante que eu até compartilhei, que ele fala que sábios são aqueles que sabem que não podem só viver e absorver, que a gente tem que transbordar, que o mundo é um quebra-cabeça e que a gente tem que saber qual peça nós somos nesse quebra-cabeça. Então, quando a gente compartilha, quando a gente entende sobre não é sobre a gente, sobre também fazer e transbordar para o outro, a gente se encaixa nesse quebra-cabeça do mundo, e que a gente não pode pensar pequeno e achar que a gente não é nada nesse mundo. Então, você encontrou. Sim. Você se transformou nessa peça do mundo. Tenho certeza que você foi essencial para muitas pessoas. Hoje você está sendo essencial pra gente. Obrigada, né, pra gente, pro nosso público, para as pessoas que estão aqui acompanhando. Obrigada de verdade por ter topado essa conversa. Que a gente tenha muitas outras conversas sérias, divertidas, leves, muitos jogos de beach tênis. E com um final feliz, né, gente? É isso. Obrigada, então, você que assistiu até aqui. Encaminhe esse vídeo para uma mulher que precisa ouvir tudo que a Fabi falou aqui pra gente hoje, tá bom? Se você gostou desse episódio, clique em curtir, compartilhe esse vídeo e comenta aqui o que vocês acharam. E até o próximo episódio do Specchio Cash. Um beijo, gente. Até o próximo.